Olá pessoal, esse é um vídeo um pouquinho diferente. É quase como um vídeo resposta. Eu acho que vocês gostaram muito de um vídeo anterior que nós realizamos falando a respeito da oração. É esse que está no card. E algumas dúvidas surgiram. Nós explicamos a diferença entre a visão científica e a visão espiritual da oração, mas algumas pessoas questionaram, mas você não disse o que acontece na oração que faz essa diferença? O que é que o cientista observou realmente na pesquisa? Por que tem essa diferença e por que a ciência, mesmo que não acredite em nada, chegou à conclusão que a oração é boa, é útil e faz esses benefícios todos? E realmente eu dei uma olhada e vi que eu não falei sobre isso. Então, dá uma olhada no vídeo 1 e volta aqui para acompanhar esse. Lá eu falei que a ciência, mesmo que você não acredite em absolutamente nada, e no caso o Theo, o cientista que fez a primeira descoberta, então se você tiver dúvida entra .Deus, tá? Ou os benefícios da oração, ele particularmente não era uma pessoa religiosa e ele identificou os benefícios da oração no cérebro. Mas basicamente, por que é que a oração causa essa diferença de reação, por exemplo, no sofrimento, no tratamento do câncer, como nós falamos, na quimioterapia, ou no estado de sofrimento extremo, num desgaste? O que realmente acontece do ponto de vista científico, tá? Não espiritual. O que realmente acontece que faz essa diferença? Então, quando você está orando, você tem uma alteração da atividade cerebral, uma alteração bem significativa. Não estou falando de repetir palavras de maneira aleatória. Inclusive, o cientista que estudou falou sobre isso, que havia uma diferença entre orar e rezar, tá? Ele chamava de rezar quando você repetia palavras, por exemplo, uma oração que você repetia as sílabas, mas os seus pensamentos, a sua cerebração não estava ligada às palavras. Nós podemos fazer gestos automáticos enquanto pensamos outra coisa. Então ele chamou isso de aquela coisa externa, um ritual externo que não é acompanhado pelos seus pensamentos, de rezar. Orar, ele colocou como um envolvimento da mente inteira naquele ato. Tá? Então, o que é uma oração? Você acredita na divindade. Então, orar, teoricamente, nas diversas religiões, seria comungar com essa divindade. Você vai ligar sua mente a ela. Então, para isso acontecer, várias coisas você realiza. Tá? Alguns fazem isso automaticamente, aprendem desde a infância. E envolve um forte sentimento. Quando a pessoa verdadeiramente ora, ele estudou dois tipos, as freiras carmelitas e monges tibetanos. Então, elas entram num tipo de um êxtase. Então, a oração repetida, elas vão e elas entram. Ele analisou essa situação e ela é análoga à dos monges tibetanos, que algumas pessoas hoje chamam de fluxo ou flow. Você entra num estado meditativo. Quando você medita, você também consegue algo semelhante. As pessoas no estado oracional simulam algo semelhante ao que acontece naquela meditação profunda, aquela em que a atenção está totalmente difusa. Então, toda a sua atividade cerebral se altera e você entra no chamado flow ou fluxo, um estado meditativo profundo. Quando você está nesse estado meditativo profundo, uma das coisas que você sente é a ausência do tempo. Você perde sua conexão com a passagem do tempo. Por isso, algumas pessoas usam a meditação para entrar nesse estado, para render mais, serem mais produtivos. O fato é, você se torna mais produtivo, porque o cansaço demora a chegar, você perde a noção do tempo. Quando nós estamos muito conscientes da passagem do tempo, nós normalmente nos prendemos a processos físicos, né? Fome, cansaço, estou muito tempo nessa posição, isso e aquilo. Quando você entra nesse estado flow, você perde essa conexão com o tempo e não nota isso. Não nota o cansaço, não nota a fome, não nota o desconforto físico. É como se sua mente se ausentasse e não tomasse mais
consciência ou conhecimento de nenhum desses desconfortos naturais que vêm de uma determinada atividade. Então, o estado flow. Você pode fazer isso durante uma atividade e tudo mais, e acontece naturalmente quando você está orando. Bom, qual é o efeito disso? Então, em termos práticos, vamos colocar a seguinte situação. Nós temos duas pessoas que estão, houve um naufrágio, estão boiando em boias no mar. O que é que nós temos nessa situação? É uma tragédia, sofrimento, angústia, dor, medo, tudo isso, mais a água fria que você vai ficar. Se passam 4 horas de relógio nesta situação. Quanto de ansiedade, quanto de estresse, quanto de desconforto físico, fome, sede, uma série de situações angustiantes. Como é que você está 4 horas depois? Extremamente desgastado, extremamente cansado, está a ponto de desistir. Muito bem, essa mesma outra pessoa, mesma situação, mesmo tempo passado, ela, desde o início, entra no estado oracional, entra em oração, pedindo à divindade por auxílio e nisso, naquela unção, naquele sentimento, naquela emoção, ela entra no estado flow. O que acontece? Ela não nota a passagem do tempo, ela não percebe o desconforto, ela não observa os acontecimentos e se distanciou da fome, da sede, da dor, do sofrimento, do frio, de tudo. Bom, teoricamente não. Em realidade, 4 horas se passaram para as duas pessoas. Mas, depois dessas 4 horas, quando esse termina a oração e esse que nunca rezou, como eles estão? Esse está sofrendo há 4 horas e esse aqui somente há 1 hora. Quem está mais próximo de desistir? Ou seja, essa diferença de estresse realmente pode ser a diferença entre salvação e fracasso, entre sucesso no tratamento ou não. Então, a mesma situação com relação à quimioterapia. A quimioterapia é extremamente desagradável. Então, você passa por todos esses elementos tendo total consciência de todo o desconforto, enquanto esse outro entrou no estado flow e se distanciou disso tudo. Sua mente não compartilhou dos aspectos físicos desse sofrimento. Após o término, e você perguntar qual dos dois teve maior quantidade de desconforto, possivelmente aquele que não orou irá relatar muito mais intensamente do que aquele que está em oração. Foi isso que o cientista observou, essa diferença. O estado oracional, ele altera a sua percepção do tempo e a sua conexão, não só com a passagem do tempo, quanto com a percepção do sofrimento. Então, aqueles que se entregam à oração, se entregam à divindade, realmente são muito mais eficientes para lidar com qualquer tipo de desconforto. Quando digo qualquer tipo, desde um naufrágio até um tratamento de quimioterapia. A oração conforta, a oração ajuda, a oração produz uma enorme vantagem biológica. É isso que eu não disse na outra reunião, da outro vídeo, né? E que explica por que é que ele observou essa diferença. Então ele atribui os bons resultados daqueles que acreditam na divindade e oram a essa alteração da atividade cerebral causada pela verdadeira oração. Não estou falando de rezar, como ele também bem salientou. Não é repetir palavras rituais e vazias de emoção, e sim aquela comunhão, conexão verdadeira com a divindade, que produz aquela alteração no traçado elétrico do cérebro. Ou seja, flow. Então, quando você encontra Deus, você simplesmente sai da corrente do tempo. E quando sua mente não está nela, tudo o que pode acontecer fica mais distante e muito mais fácil de suportar. Espero ter explicado, então, as dúvidas agora. Muita paz.